que nós temos aí sobre São Paulo, molecada? Estado de São Paulo, Reinaldo, registra 197 mortes em 24 horas por causa do coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual, o número de vítimas passou de 2.654 para 2.851, o que representa uma alta de 8%. Em relação aos casos, o estado tem agora 34.053 contaminados. Olha aqui, nós não temos ainda o balanço geral, o balanço nacional? Ainda não. Ainda não? Bom, não saiu até agora o balanço nacional. Obviamente, um número alto, uma alta de 8%, enfim, nessa escalada, as coisas podem se complicar, sim, né? Então, isso justifica as medidas duras adotadas em São Paulo. Precisa só tomar cuidado para que sejam bem aplicadas, para que medidas duras não acabem sendo contraproducentes também em relação ao trânsito, por exemplo, né? Precisa ver direitinho como é que se aplica isso. Como é que está o isolamento? A taxa, Reinaldo, na cidade de São Paulo não diminuiu ontem mesmo com o início do bloqueio de algumas avenidas. O índice ficou em 48% na cidade de São Paulo. No estado, o número foi ainda pior, ficou em 47%. Em coletiva de imprensa hoje, o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, Davi Wipp, chamou esse índice de inaceitável. Segundo ele, as pessoas ainda não estão acreditando no vírus. E esse baixo percentual, ele vai ser cobrado daqui a um mês. A gente separou um trechinho do que disse o Davi Wipp. A média de isolamento do município de São Paulo no dia 4/5 foi de 48%. A média do estado de São Paulo, 47%. O número mínimo de 50% constantemente não vem sendo atingido. E nós teremos enormes dificuldades no prazo de um mês se esse número não for superior a esses 50%. Eu me refiro a leitos disponíveis em toda a rede, especialmente os leitos de UTI. O Brasil conseguiu, quando você compara com outros países, o Brasil certamente houve o achatamento da curva de contaminação, agora ela é ainda gigantesca. Notem o seguinte: considerando as condições sociais do país, considerando as condições de moradia dos pobres, a contaminação é gigantesca, mas eu diria era quase um milagre. Só que parece que as pessoas estão sendo um pouco narcotizadas, assim, pela morte. Morrer é normal. Está entrando um pouco, né? Parece que a tese do nosso líder de algum modo prospera em algumas mentes. Olha aqui, nós vamos, quando reunir a rede, vamos tratar do assunto. Se vocês estão achando, se tem especialmente a classe média, média alta, se vocês estão achando que os pobres vão ficar morrendo e os leitos para os ricos vão ficar à espera, desocupadinhos ali, não vai acontecer. Não vai acontecer. Já há uma DPF no Supremo, nós vamos tratar disso, falando que leito público e leito privado vão ser usados. E ponto final. Para os doentes. E aí não tem barriga me dói, porque vai ser a Constituição que vai obrigar. Porque tem endinheiradinho por aí, endinheiradinha, tá dizendo, qualquer coisa eu vou no tal lugar. Eventualmente vai e não vai encontrar. Vai estar ocupado por um pobre. Porque, obviamente, peguem agora o mapa da contaminação e da morte para vocês verem onde é que as coisas estão piores hoje. Já é nas periferias, já é na pobreza. Né? A doença que entrou pela elite, agora mata pobre. E a diferença, nós vamos ver isso, a diferença é brutal de leito, de UTI, é sim. É sim. O que se tenta evitar é o colapso dos leitos públicos. Porque aí vai ter de avançar para o leito privado, querido. Não tem a menor dúvida que vai acontecer isso. Né? Não, eu sei que também nas periferias
está havendo furo de bloqueio, eu sei disso. Mas quando eu vejo a classe média informada, os endinheirados informados, que poderiam estar fazendo bloqueio, o isolamento, e não estão fazendo, na suposição de que não acontece comigo, vai acontecer. Fiquem certos disso. Nós temos aí um material, né, Bob, sobre o uso de leitos privados, leitos públicos. Tem retranca a respeito, não tem? Tem. Temos sim, Reinaldo. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que os hospitais privados em alguns pontos do país, eles têm sido obrigados pela justiça a abrir vagas a pacientes do SUS sem qualquer remuneração. Você já falou aqui sobre o assunto, sobre o que a Constituição permite e tal. Diante desse cenário, redes particulares em vários estados passaram a fazer uma contagem dos leitos de UTI ainda disponíveis e aí para ir negociar com o setor público. O temor dos hospitais é que esse tipo de requisição acabe ocorrendo em breve de forma desorganizada, tanto por decisões da Justiça como pelo confisco direto por estados e municípios. No cargo desde o dia 17 de abril, o ministro da Saúde, Nelson Taichi, ele ainda não procurou os principais representantes de hospitais privados e planos de saúde para conversar sobre o tema. A Federação Brasileira dos Hospitais, que responde por mais de 4 mil hospitais particulares no país, criticou a postura do ministro e disse que, num momento tão delicado como esse, a união dos setores público e privado é essencial para tentar evitar o colapso do sistema. Eu detesto ter de falar assim, mas eu vou falar. Nós estamos sem ministro da Saúde, não tem. Não tem. Esse Nelson Taichi, assim, ele só não é um coitado porque ele entrou lá para cumprir uma tarefa de não fazer nada. Ele nem consegue dizer com clareza, né, que é para fazer isolamento social. Quando perguntar para fazer isolamento social, ele tem que dar uma resposta grande para não ofender o presidente da República. Ele não tem nem noção do que ele está fazendo lá. O seu segundo é um general que entende de saúde o que eu entendo de física quântica. Provavelmente eu entendo um pouquinho melhor de física quântica. O governo federal fez chegar até agora 11% das UTIs prometidas para os estados. Olha aqui, se vocês forem consultar, ô Bob, chama a Constituição aí. Opa, já está aberto. Bob. Artigo 5º. Pega o inciso, Bob, 24 primeiro. Depois você vai para o 25. Pega o 24 primeiro. Diz lá. O que diz o inciso 24? Do artigo 5º, é. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Atenção, aí está falando de desapropriação. Não é esse o caso ainda, Bob. Eu pedi o 24 só para lembrar que existe a desapropriação. Mas no 25 tem o caso que interessa. O inciso seguinte, que é... Diz o seguinte: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Isso. Então, qualquer bem privado, no caso de um iminente desastre, pode ser usado em benefício do público. Depois, acertada uma indenização que pode ser posterior. Você não precisa nem fazer a indenização na hora. Está ali no desespero. Há quem defenda que se crie simplesmente a fila única das UTIs. Eu nem faço exatamente essa defesa. Mas, por exemplo, existe uma DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Atenção, a DPF, como eu falei há pouco, comporta liminar monocrática. O ministro, para decidir, não precisa nem reunir seus pares. Segundo a lei, é liminar monocrática. No caso, está com o Lewandowski. Se ele falar... faça-se, faça-se.
Não haverá mais distinção entre leitos públicos e privados para casos de coronavírus. Pode dar uma certa confusão. E há uma proposta no Senado, liderada pelo senador Jacques Wagner, para ordenar a utilização dos leitos privados, com o SUS naturalmente remunerando os hospitais. Já há decisões na Justiça do Rio de Janeiro colocando os doentes em leitos privados. É neste ponto que eu falo pro bacaninha, pro gostosão, pra gostosona, que não tá nem aí, que qualquer coisa eu vou pro meu hospital, que pode ir não ter, né? Vai brincando com isso. Porque existe uma Constituição. E quer saber? Em essência está correta. Ou nós vamos assistir a um monte de preto e pobre morrendo na rua, enquanto vão ficar lá leitos parados, desocupados. Ah, mas eles pagaram por isso, mas aí entra o critério de emergência social. O Estado está fazendo de tudo para evitar isso. Tanto é que estão criando os hospitais de campanha. Vejam que antes de apelar a leitos privados, estão se criando os hospitais de campanha. Porque aí as iniquidades do Brasil vieram. Essas iniquidades têm números, queridos. O Brasil tem 430 mil leitos hospitalares. Nem é tão ruim. Só que 62% desses leitos são privados. Destinados a 25% da população. Então nós temos, atenção, 62% dos leitos destinados a 25% da população. E temos 38% dos leitos destinados a 75% da população. Entende? Quando você vai para os leitos de UTI, o Brasil até tem um bom número de leitos de UTI. São 40.600 leitos de UTI. Só que públicos são 17.900, os outros 22.700 são privados. A Organização Mundial da Saúde pede para se ter de 1 a 3 leitos de UTI por 10 mil habitantes. O Brasil estaria até bem. Na média tem 1,9. Só que quando você vai para os pobres, dá 1,1. Quando você vai para os ricos, dá 4,3. Então tem leito de UTI sobrando. Num grupo e faltando no outro. Já hoje, o sistema público usa o sistema privado de saúde. Olha, se tem uma área em que se fazem coisas que Deus duvida, é a área de saúde no Brasil. O maior orçamento do país. Né? Notem, o governo hoje está pagando, o governo federal, depois da Covid-19, está pagando 1.600, quando se usa, ele paga até 1.600 para usar um leito privado. Quando se faz o acordo. 1.600, segundo os hospitais, não pagam. Os leitos custam, a depender, de R$2.000 a R$3.500. São Paulo fez acordos com hospitais privados, está usando os 1.600 do governo federal e complementando com o seu próprio dinheiro que falta. Só que isso tem de ser organizado, não está organizado. Os próprios hospitais privados estão dizendo que não. O Ministério da Saúde não está atuando a contento. E aí, juízes estão tomando decisões. Afinal de contas, o cara está lá doente, não tem leito para ele público, coloque-se no privado. Sem acordo, sem nada. Porque esses acordos têm que ser feitos na esfera estadual.
Os únicos 2 estados que conseguiram organizar isso foram São Paulo e Espírito Santo. O resto está meio bagunçado. A pedir a intervenção de um ministro da Saúde. E esta intervenção simplesmente não está sendo feita. Lembrando que regularmente o SUS já usa leitos privados. 52% dos procedimentos complexos em 2017 do SUS foram feitos em hospital privado. É claro que isso é uma forma de transferência de recursos do público para o privado, né? Ninguém é ingênuo. E é evidente que o hospital privado, ao receber o paciente do SUS, nesta proporção, é claro que ele não está perdendo dinheiro. Ao contrário, ele está sendo remunerado pelo seu capital parado. Não entendi, tio Rei. Ele tem aquele monte de UTI lá. Ele tem aquele monte de médico, ele tem aquele monte de plantonista, ele tem aquela infraestrutura portentosa para atrair clientes. Só que, quando chega o cliente privado que precisa, tem de ter o médico lá, tem de ter a infra lá. Só que, no mais das vezes, aquilo fica lá parado, sem render nada. Quando ele aluga para o SUS, o que se está fazendo é remunerar o capital que está lá parado. Está claro? É evidente que ele não está perdendo quando ele aluga para o SUS. O problema da Covid-19 é que é uma doença muito cara. Que quando o sujeito é entubado, quando ele vai para a UTI, ele pode ficar lá até 14 dias, 15 dias, 3 semanas. E aí não vale mais a pena. E o volume é tal que você também já não tem mão de obra disponível. Mas uma parte considerável dela está doente. O que caracteriza o risco do colapso. E era nessa hora, e é nessa hora, que a gente precisa de um ministro da Saúde. Que consiga produzir alguma coisa além de enrolação. A situação chega a ser patética. Ele se deslocou para o Amazonas, lá o que está se querendo agora é mostrar que os números do Amazonas não são bem aqueles. Quando tudo, mas tudo mesmo leva a crer. Leva a crer não. As evidências estão aí de que se tem é um número brutal de subnotificação. Isto sim. Ou é normal que um hospital, que um cemitério que enterre 30 pessoas por dia passe a enterrar 120, 150? Sem que nenhum meteoro tenha caído na cidade. Ou esteja caindo, ou uma chuva de meteoritos matando as pessoas a esmo. Não, é um vírus que está matando. E não se tem a resposta. E alguns nefilibatas da ostentação, do cretinismo, estão achando que, não, o que é? Lá na base do buzinaço, do não sei o quê. Na certeza de que a sua UTI está assegurada. Precisa o quê? Precisa ter morto na sua porta? Você vai precisar chegar a um hospital privado em busca de UTI e não ter UTI para você, e aí você vai falar o quê? Ah, mas eu pago. Chegou um pobre antes de você. Então é bom cair a ficha. É bom cair a ficha. Se é coisa que o coronavírus fez, foi também aumentar o contraste das iniquidades do Brasil. Que fica sempre ali, né?
com aquele contraste rebaixado, aquela coisa meio ziriguidum, balacobaco, teleco-teco, aí houve um choque de realidade aí. Isso já deveria estar sendo organizado desde lá de trás, desde o começo. Até agora, nada. Não só o governo federal não mandou as UTIs que disse que ia mandar, mandou só 11%, como na relação com os hospitais privados, até agora não há política organizada a respeito. Né? E aí fica à mercê de decisões judiciais. E agora sim, foram divulgados os números. Presta atenção numa coisa. Foram divulgados os números dos mortos em 24 horas. Quem é que fala? 600 novos registros, Reinaldo. 600 novas mortes nas últimas 24 horas registrados. Chegamos a 7.921 óbitos confirmados. Com relação aos casos confirmados, 114.715. 600 mortos em 24 horas. O ministro Taish, este que hesita em pregar, em defender o isolamento social, faz meio cheio de preguiça, né? E 2 dias depois de o presidente ter comandado um ato golpista e defendendo o fim do isolamento social, o Taish chegou a antever coisa de 1.000 mortes por dia. Parece que caminhamos para lá. E o presidente, diante dos 600 mortos, ele tem uma recomendação: saiam, deixem os 7 buracos de sua cabeça à disposição do vírus. É isso aí, não tenho nada a dizer mais, além disso, 600 mortos. Tchau.